Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E é com muita alegria que damos abertura a este programa nesta noite. O nosso propósito aqui é que possamos aprender mais da palavra do Senhor, para que a minha e a sua família seja ainda mais edificada e fortalecidas na rocha que é Cristo. Estou aqui com meu esposo, presbítero Josimar Deoclésio, que hoje vai fazer uma exposição bíblica de uma família que experimentou os milagres de Deus, mas eles tomaram uma atitude. Então a gente vai aprender nesta noite como se comportar para que possamos receber os milagres de Deus. Antes de começarmos aqui já a oração e a exposição da palavra de Deus, já aproveito para fazer logo aqui os comerciais. Se inscreve no canal da igreja, esse canal que você está assistindo esse programa, AD Santa Rita PB. Ativa o sininho, toda vez que uma programação da igreja entrar no ar, você já vai ser notificado. Compartilha também nas redes sociais esta programação, para que mais pessoas e mais famílias possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Coloca lá no grupo do WhatsApp, tem uma setinha assim, ó, pro lado, você clica e aí você consegue espalhar esse vídeo aí para mais pessoas poderem assistir, tá bom? E continue nos acompanhando através de toda a programação. E nesta noite vamos aprender com esta família para que possamos ter aí a intervenção e os milagres de Deus na nossa família. Seja bem-vindo, meu querido esposo Josimar. Olá, meus amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja na sua casa, com muita alegria. Estamos juntos mais uma vez nessa programação, a Bíblia e a Família, e com muito prazer estaremos meditando e refletindo um pouco na palavra do nosso Deus. Mas queremos, antes de tudo, fazer uma oração e darmos início a esta programação. Senhor, nosso Deus, bendizemos o teu santo nome, somos gratos ao Senhor por tua bondade e por tua misericórdia. Pedindo que o Senhor nesta noite fale aos nossos corações, derrame todas as sortes de bênção, ó Deus, sobre a vida desta família que está nos assistindo neste momento. Fale, opere em nossas vidas. Nós oramos assim, pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, com muita alegria, queremos compartilhar de um texto falando a respeito de uma família, e essa família aparece no Antigo Testamento. Queremos compartilhar com vocês esse texto. Por favor, você que tem em mãos o exemplar da Bíblia Sagrada, abra, por favor, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos fazer menção neste capítulo a partir do versículo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. E você, com certeza, que já abriu e que tem o conhecimento da palavra de Deus, sabe muito bem que nós iremos falar a respeito da família da mulher sunamita, um milagre que fora feito através do profeta Eliseu na vida desta família, que destaca um pouco mais a história dessa mulher, a mulher de Sunem, a sunamita. Nós vamos ler a partir do versículo 8, convidar a minha esposa para fazer a leitura. Nós vamos fazer a leitura e, de maneira bem simples, trazer uma reflexão, verso por verso, fazer uma exposição da palavra de Deus, tendo em vista que o nosso propósito é mostrar para nós que Deus fez milagres na vida desta família e não foi por acaso. Essa família, no nosso linguajar, fez por merecer. Essa família tomou algumas atitudes, e principalmente esta mulher, a sunamita, ela tomou algumas atitudes que favoreceu a intervenção de Deus. E queremos compartilhar isso com vocês. Versículo 8. Então, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, eu vou ler na versão NAA. Diz assim:
Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Versículo 8, então, é o início da história desta mulher, a mulher de Sunem. Sunem significa lugar de repouso. Sunem era uma cidade que pertencia à herança de Issacar, um dos filhos de Jacó. E esta mulher não tem aqui escrito o seu nome. Bem verdade que no decorrer da leitura você vai perceber que esta mulher recebe alguns adjetivos. Por exemplo, aqui nós temos esta mulher de Sunem, ela era rica, era um adjetivo. Não aparece o nome dela, mas aparece esse adjetivo. Ela era uma mulher rica, tinha suas condições financeiras. Falando nisso, perceba que nesse capítulo 4 vai narrar 2 milagres, né? Esse milagre que vai acontecer na vida dessa mulher, a mulher de Sunem, que nós vamos falar, mas também relatou o milagre da mulher viúva que tinha 2 filhos que quase estavam sendo levados como escravos. Você sabe muito bem. Eliseu faz o milagre, aumentou o azeite e mudou a vida daquela mulher. Aquela mulher estava numa dificuldade financeira, por que não dizer que ela estava enfrentando uma pobreza? Então, eu estou dizendo isso só para mostrar esta contradição. Deus fez um milagre na vida de uma mulher pobre, e Deus também fez um milagre na vida de uma mulher rica. Porque para Deus... Mostrando que independente da situação que a pessoa viva, isso para Deus não faz diferença. Não faz diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha o coração, Deus olha o intento. A Bíblia diz, no livro de Salmos, e foi Davi quem disse, que Deus não rejeita de maneira nenhuma um coração quebrantado, um coração contrito, uma alma quebrantada. Deus não rejeita uma oração, um pedido. Então aqui esse contraste só para nível de conhecimento. Então essa mulher, ela era uma mulher rica, esse adjetivo, não tem nome, mas tem esse adjetivo, e ela tinha por prazer, com muita alegria, ela tinha um hábito. Que hábito era esse? De abençoar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele sempre fazia o que nós chamamos de ronda profética no meio das tribos, do povo de Israel, e ele sempre passava pela cidade de Sunem. E quando ele passava naquela cidade, ele já tinha o endereço certo para se alimentar: a casa da mulher de Sunem, na casa desta família. E a Bíblia diz no versículo 8 que ela sempre recebia o profeta e lhe dava pão. Aqui nessa versão diz que ela insistia. Ela insistia de dar pão, de dar comida para o profeta. Então o profeta se sentia um tanto constrangido e sempre estava ali na casa daquela mulher comendo pão. Isso nos revela que esta mulher tinha uma característica que nunca pode faltar no coração do ser humano, e principalmente no coração de um homem, de uma mulher que serve ao Senhor. Que sentimento é esse? Sentimento de generosidade. Aquela mulher era generosa. Ela era generosa. Esta generosidade, eu sempre costumo dizer que faz parte de uma vida piedosa. Esta mulher, de fato, vivia uma vida piedosa. A Bíblia nos relata vários outros exemplos de pessoas que viviam uma vida piedosa, e uma das características era essa, de ter esta generosidade, de alimentar, de dar esmola, de dar pão. Um exemplo, Cornélio, Atos capítulo de número 10. Ele tinha uma vida piedosa mesmo antes de conhecer a Jesus. Ele só tinha um conhecimento, ele fazia suas orações a Deus, e as suas orações, e a Bíblia vai dizer que as suas orações, as suas esmolas, a sua dedicação, a sua vida piedosa tocou o coração de Deus, e Deus interviu na vida
de Cornélio e da sua família, revelando para ele o que ele tinha que fazer. Enviou o anjo, você sabe da história, o anjo disse: olha, vai buscar Pedro, Pedro tem algumas coisas para te dizer. E o que Pedro tinha para dizer para ele era a palavra de Jesus, era a palavra de salvação, era o evangelho de Jesus. E Pedro disse para ele a respeito das obras de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e ele foi batizado com o Espírito Santo e ele recebeu a Cristo como Salvador. Então a vida generosa, a vida piedosa toca o coração de Deus e Deus intervém naquela vida e naquela família. Então perceba, meu irmão, minha irmã, esse sentimento, esta característica não pode faltar na nossa vida: generosidade. E isso acontece se nós vivermos uma vida piedosa. E uma vida piedosa não é tão fácil. A vida piedosa necessita-se de exercícios. Sim. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, eu gostaria de que a irmã Tatiane fizesse a leitura desse texto. O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo a respeito da vida piedosa. E ele nos diz ali algo muito interessante. A vida piedosa não é simplesmente uma decisão. Não é. Olha o que o apóstolo Paulo falou a respeito de uma vida piedosa. 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 7 e o versículo de número 8. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então perceba que o apóstolo Paulo está chamando a atenção do jovem Timóteo para que ele exercite e ele ensine a igreja que está sob a sua liderança que exercite a piedade. É um exercício, não é uma decisão, é um exercício diário. É como se fosse um atleta que participa de alguma modalidade e para ele praticar bem aquela modalidade com excelência, ele precisa se exercitar, ele precisa fazer treinamentos antes, ele precisa se exercitar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Um corredor de maratona, para ele conseguir correr aí tantos quilômetros, ele vive uma vida de treinamento, de exercícios, para que ele possa estar possibilitado para assim correr a maratona. E o apóstolo Paulo estava dizendo para nós que a piedade, para ela ser de forma excelente na nossa vida, nós devemos exercitá-la. O apóstolo Paulo, no versículo 8, vai dizer que pouco proveito tem o exercício físico. Pouco proveito. Mas a piedade, porém, ela é proveitosa. É mais ou menos nessa versão, né? Pra gente... no nosso entendimento, né? Que o exercício físico ele só tem um valor específico. Sim. Mas a piedade, ela tem um valor geral para tudo, né? Essa versão diz, né, que o valor dela é pequeno, é para uma coisa. Sim. O exercício físico é para melhorar a minha saúde. E Sim. se resume a isso. Melhorar a saúde, para alguns em objetividade, melhorar competições, né? Uma vida profissional. Mas a piedade, ela aqui nessa versão diz que ela tem valor para tudo, não só para o presente, mas também para o que há de vir. Perfeito. Então, há uma promessa de uma vida piedosa para o presente e há uma promessa para o futuro. De uma vida piedosa para o futuro. Então, essa mulher vivia essa vida piedosa. Versículo 9, vamos voltar à leitura. Ela disse, segundo Reis, capítulo 4, versículo 9. Vamos voltar à leitura a partir do versículo 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. Perceba que, mesmo que esta mulher está em destaque desde o início até o final da história desta família, ela tinha um marido. Ela respeitava o marido. Então ela disse para o seu marido:
dando a sua opinião, a sua sugestão. Ela sempre dava pão para o profeta Eliseu, e ela, no comportamento do profeta Eliseu, ela disse: ele é um santo homem de Deus, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Então ela vai dar uma sugestão para o seu marido, para o cabeça da casa. Ele já era um senhor de idade, mas a responsabilidade era dele, e ela vai dar essa sugestão. Qual é a sugestão? Versículo 10. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Poderá ficar ali. A proposta desta mulher, junto ao seu marido, foi fazer um quarto especial, pequeno, para que o profeta, além dele ser servido com pão, ele também possa ter um lugarzinho para descansar diante das suas rondas proféticas. Em outras palavras, essa mulher que é cheia de qualidades, vimos que ela tem uma vida piedosa, e nessa vida piedosa ela era uma mulher generosa, e além da generosidade, essa mulher também era hospitaleira. Incrível isso. Profeta, santo homem de Deus, agora vai ter um lugar para se hospedar. E a Bíblia também nos ensina a respeito da hospitalidade. Aos Hebreus, no capítulo de número 13 e o versículo de número 2, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: olha, não se esqueçam da hospitalidade. Não se esqueça, não deixe morrer essa característica da hospitalidade, mesmo em tempos difíceis. Se está escrito, é para o nosso ensino. Estamos vivendo tempos difíceis, que não podemos abrir a porta da nossa casa e hospitalizar não, é essa a palavra? Hospedar, meu Deus, de hospedar qualquer pessoa, não podemos, mas a palavra está nos orientando, mesmo diante dessas dificuldades. O escritor aos Hebreus vai dizer: não se esqueça da hospitalidade, não deixe morrer a hospitalidade. Ele vai dizer o porquê. Porque foi praticando isso que, sem saber, muitos irmãos acolheram anjos. Isso que eu ia comentar. Porque a hospitalidade, muitas das vezes, a gente só imagina que ela seja a partir de pegar uma pessoa e colocar dentro de casa. Mas ela passa muito mais do que isso, vai para o lado também do acolhimento. Sim. Um breve testemunho que aconteceu em nossa vida, no ano de 2019, quando meu esposo foi transferido da empresa que trabalhava, de um estado para o outro, e chegando naquela cidade, em Minas Gerais, nós não conhecíamos ninguém, nem nada, a empresa nos hospedou em um hotel, e me lembro muito bem que fomos congregar, né, numa igreja, uma Assembleia de Deus, naquele lugar, e no segundo ou terceiro culto em que fomos, um grupo de irmãs, elas vieram até mim e perguntaram, né, porque estávamos ali, eu expliquei que era uma transferência profissional do meu esposo e tudo mais, e muitas delas me ofereceram várias coisas. Nenhuma delas me ofereceu o abrigo na casa delas, mas algumas perguntaram: irmã, a senhora quer trazer suas roupas para que eu possa lavar na máquina na minha casa? A senhora está precisando que a gente faça algumas marmitas para que a senhora possa levar e não ficar comendo comida de restaurante? E eu me lembro do sentimento que tive naquele momento. Sim. De muita gratidão ao Senhor, primeiramente, e aquelas irmãs, por estarem, de certa forma, eu estava me sentindo hospedada naquele ambiente, sim. Mesmo não estando na casa, né, daquelas irmãs, mas pela necessidade que tínhamos por causa, né, da transferência. Então, eu tenho isso na minha mente, que elas foram hospitaleiras sim. Conosco, né? Então, como vivemos em tempos difíceis, é muito difícil você pegar uma pessoa e colocar dentro da sua casa, mas existe N maneiras de acolher as pessoas, né? E como a gente vê com essa mulher, o profeta, ele não ficou dentro da casa dela, ele ficou num canto okay. na sua propriedade. Então, muito mais hoje podemos ter esse sentimento e esse tipo de estilo de vida, de ser hospitaleiro, exercendo de outras maneiras que não só, né, pela questão de segurança, colocar sim. Alguém de fora dentro da sua casa. Perfeito. Então, o autor diz: não se esqueça, não deixe morrer a hospitalidade. E essa mulher muito hospitaleira, vamos fazer a leitura agora, versículo de número 11. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então, ele tinha esta porta aberta.
E teve um dia que ele entrou ali para descansar, se deitou, e ele vai fazer alguns questionamentos com o seu moço Geazi. Versículo 12. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar a sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Olha o que o profeta, de um sentimento agora de retribuição. O profeta era grato por aquilo que esta mulher vinha fazendo com ele. E olha o que ele vai dizer para ela. Versículo 13. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta procura agora retribuir pelo bem que essa mulher está fazendo por ele e faz uma proposta. Olha, essa mulher é rica, talvez tenha algumas pendências, algumas dificuldades diante do rei. Aí o profeta vai dizer: olha, se tu precisar, eu falo diante do rei em alguma questão sua, diante do general do exército, eu posso ser o portador dessa sua causa, eu posso intervir por você. E ela vai responder para ele: não precisa, eu habito no meio do povo. Em outras palavras, ela está dizendo assim: olha, se eu precisar de alguma coisa, o povo com certeza vai cuidar de mim. Eu habito no meio do povo. E de fato, essa mulher tinha razão, porque o modo de viver desta mulher, desta família, garantia para ela toda a segurança em meio às dificuldades, de fato. Humanas, porque o povo poderia, de maneira tão gentil também, abençoá-la, ajudando, como ela tinha essa certeza, e principalmente, algo que ela não sabia, o próprio Deus iria intervir nas causas dela. Olha aqui como que é bom vivermos uma vida de piedade, uma vida generosa, uma vida de hospitalidade, porque garante segurança em meio a algumas dificuldades. Versículo 14, nós vamos continuar a leitura. Versículo 14. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Como ela não aceitara a primeira forma de retribuição do profeta Eliseu, Geazi vai fazer uma observação ao profeta. Qual observação? Olha, ela não tem filhos, o seu marido já é velho. Pode ser uma forma de retribuição aí. Continuando a leitura. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Continue. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. O profeta recebe essa informação: ela não tem filhos, o marido já é velho, e ele faz essa proposta. Ele profetiza para ela que ela seria mãe, que ela teria o filho. Ela ficou muito surpresa, por isso que ela disse: não, meu senhor, não mintais a tua serva. Ela ficou surpresa demais, até mesmo porque seu marido já velho, talvez já tinha se passado o tempo de sua fertilidade, não sei, mas ela ficou surpresa com isso. Mas continuando a leitura para entendermos. 17. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Está aí, o profeta profetizou, o homem de Deus profetizou que ela seria mãe, e no tempo determinado o milagre aconteceu, a promessa se cumpriu. Então esse milagre aconteceu na vida dessa mulher, uma mulher que no seu modo de pensar estava impossibilitada para ter filhos, e Deus a agracia com a maternidade. Que coisa linda! Lembre-se que nós falamos desde o início que Deus interviu na vida desta família e não foi por acaso. Estamos vendo desde o início que esta família está fazendo por merecer, está chamando a atenção de Deus, está tocando o coração de Deus. Esta mulher era uma mulher de vida piedosa. A generosidade faz parte dessa vida piedosa. A hospitalidade desta mulher faz parte dessa vida piedosa. E ela não usou também, nós
nem comentamos sobre isso, mas ela não usou na oportunidade que o profeta falou a respeito do que ele poderia fazer. Ela não aproveitou aquela oportunidade. Aquela mulher agiu com o coração puro, com certeza da sua vida diante do povo, diante de Deus, e Deus a agraciou. É porque no momento que ele foi dizer se podia fazer alguma coisa, ela poderia ter aproveitado a oportunidade, né? Mas estava satisfeita com aquilo que Deus já tinha lhe dado. Mesmo não sendo mãe, que um costume da época, né? Era algo muito difícil para a mulher. Então, mesmo ela não tendo tudo, né, o que uma mulher talvez desejasse, mesmo assim ela havia nela uma palavra que nosso pastor fala muito, né? O contentamento. Contentamento, perfeito, perfeito. Poderíamos até dizer uma outra qualidade dessa família, contentamento. Ela não era amargurada, né? Porque não tinha filhos. Exatamente, a gente não vê contentamento. História. Muito bom. Então nós temos aí vida piedosa, engloba generosidade, hospitalidade, e agora contentamento surgiu. E eu acredito muito bem que é Deus falando conosco. Contentamento. A história continua. A Bíblia vai dizer que o menino desta mulher cresce e ele vai estar ajudando o pai no campo. Vamos continuar a leitura, versículo de número 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, ai, minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse a um de seus servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Perfeito. Meus amados, perceba que o menino cresce, o menino vai ajudar o pai, e ele sente uma forte dor de cabeça, quem sabe por causa do calor, o sol tão intenso, fez com que ele tivesse aquela dor de cabeça, e uma dor de cabeça não muito comum, porque levou à morte. E ele vai morrer no colo da mãe, ele está ali sobre a coxa, o joelho da sua mãe, a sua mãe ali, quem sabe acariciando, não sei se ela deu algum remédio assim, né, natural, porque na época não tinha remédios assim, mas o menino morreu. A tragédia chegou na casa daquela família, e esta mulher não se desesperou. Uma das características de uma família pautada em uma vida piedosa, numa vida com Deus, é isso: não se desesperar quando a tragédia chegar. E interessante a gente frisar também que independente, né, quando a gente vive essa vida, né, de acordo com a vontade de Deus, agradando ao Senhor, isso não nos imuniza de viver problemas e problemas sérios. Imagine, essa mulher não tinha filhos, talvez, né, já estava conformada, de repente ela vivencia um grande milagre de ser mãe, e agora esse menino morre, e ela facilmente, a gente poderia, tanto eu quanto mulher, poderia entendê-la se ela entrasse em pânico, em desespero, mas mesmo assim ela consegue se comportar, né, com sabedoria, com inteligência, não se desespera e dá essa resposta que pra gente é muito extraordinária, né? Você diante de um caos, né? Eu creio que para uma mãe perder o seu filho seja uma dor inimaginável, e ela consegue responder que está tudo bem. Então mostra que ela é uma mulher de um sentimento muito maduro, uma mulher que tinha confiança em Deus, né? Isso é muito belo. Ela não preocupou o seu marido, não disse para o seu marido que o menino havia morrido, mas ela tinha uma certeza que o profeta que profetizou a respeito do filho, poderia fazer um milagre. Sim,
Ela sabia das obras que Elias fizera, ela sabia. E Eliseu era o sucessor. E uma coisa, irmãos, que nós devemos sempre entender: Deus intervém na vida de uma família, no início, no meio e vai até o fim. A intervenção de Deus é contínua na vida de uma família que está dedicada e está inteiramente debaixo da sua mão, com toda a confiança nesse Deus que intervém. Ela chega diante do profeta, as perguntas são feitas: vai tudo bem? Com seu marido, com seu filho? Vai tudo bem. Só que ela estava amargurada de alma, e o profeta percebeu isso no versículo de número 27. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão no rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou-se para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro. Tornou a subir a cama, se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Você percebe o milagre de Deus. Deus usa o profeta Eliseu para trazer vida àquele menino que ele mesmo havia profetizado, e agora um milagre é operado, ou melhor, mais um milagre é operado na vida desta família. E o milagre fora feito pelo profeta Eliseu da mesma forma que o seu líder fez, Elias, com a viúva de Serepta, com o filho da viúva de Serepta. Mesma coisa. Então perceba, meu amado irmão, família que está nos assistindo, Deus teve o prazer de intervir na vida desta família. Desde o início você vê Deus intervindo na vida desta família que fez por merecer. Teve uma vida piedosa, generosa, abençoou o homem de Deus e Deus os abençoou. Fez milagres extraordinários. E para nós finalizarmos, mais um grande milagre aconteceu na vida dessa família e nós vamos encerrar. Capítulo de número 8, a partir do versículo 1, nós temos esta família vivendo mais uma vez a intervenção divina. Versículo de número 1 do capítulo 8 do segundo livro dos Reis. Eliseu falou àquela mulher, cujo filho lhe havia restaurado a vida, dizendo: levante-se, saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. Perceba que esta família está presenciando, vivenciando os milagres de Deus de forma extraordinária. Por que não falar que esta mulher aqui é uma mulher de milagres? E perceba que no início da leitura vai dizer: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, cujo filho havia restaurado a vida. Ou seja, uma mulher de milagre. Mais um adjetivo para essa mulher, uma mulher de milagre. Não aparece o nome dela, mas aparece os adjetivos, uma mulher de milagre. E Deus determinara que haveria fome naquela região. 7 anos de fome. E o profeta
acredito, tocado pelo Espírito Santo de Deus, lembrou-se desta família generosa, dessa família hospitaleira, dessa família que vivia uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma família que experimentou o milagre de Deus várias vezes, uma família que mantinha-se na sua postura de contentamento, abençoando o profeta diversas vezes. Eliseu se lembra dela e ele vai até ela, em uma das passagens das suas rondas proféticas, vai dizer para ela: olha, saia daqui, saia da sua terra, vá para uma terra mais longe, onde não há fome, porque Deus vai enviar fome. 7 anos. A Bíblia diz que ela foi para a Filístia, a terra dos filisteus, porque Deus dera o livramento para aquela família. Aquela família fez por merecer o livramento de Deus. Continuamos a leitura. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. Muito bem. Perceba que essa mulher prontamente obedece a palavra do profeta. Ela poderia fazer vários questionamentos, ela poderia trazer ao profeta vários argumentos. Até mesmo a sua riqueza, né? Até a riqueza. Ela poderia dizer: essa terra aqui é nossa herança. Nós temos condições de superar esses 7 anos de fome. Mas esta mulher prontamente entendeu, ouviu, aceitou e confiou na palavra do profeta. Ela partiu com a sua família. 7 anos peregrinou na terra dos filisteus. E ela volta, porque a seca passou, a chuva voltou, a terra voltou a produzir pão. A Bíblia diz que quando ela vai voltar, as suas terras já foram confiscadas, talvez por sua própria família, um parente, ou por que não dizer, o próprio governo confiscou as suas terras. E ela agora, ao retornar, ela precisa das suas terras. E ela vai procurar o rei, pedindo as suas terras novamente. Continuando a leitura. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua terra, a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. Perceba, meu irmão, minha irmã, como Deus é maravilhoso, como a intervenção de Deus é extraordinária, é milimétrica, não tem atraso, não tem erro. Esta mulher volta depois de 7 anos. Quando ela vai falar com o rei, para sua surpresa e para nossa surpresa, o rei acabara de receber a notícia do milagre que Deus fizera na vida daquela mulher. Geazi está diante do rei, e o rei aqui, alguns dizem que é o rei Jorão. O rei Jorão está querendo saber o que Eliseu fez, quais foram os feitos de Eliseu. E Geazi, o moço de Eliseu, estava ali contando. Por que não pensar em dizer que Geazi falou a respeito do milagre da multiplicação do azeite? Quem sabe Geazi está ali falando a respeito daquela panela que estava envenenada e de repente alguém grita a morte na panela e Eliseu diz: jogue farinha. E quando botou-se farinha, o veneno foi tirado, a vida voltou para aquela comida. Por que não dizer que Geazi está falando com o rei a respeito do Jordão, que quando ele receber a capa de Elias, que ele bateu nas águas, as águas se abriram e ele atravessou de pé enxuto? Por que não pensar que Geazi está falando para o rei a respeito das águas que estavam sem vida, estavam matando animais na área de Jericó, as fontes estavam contaminadas e Eliseu jogou sal nas fontes e as fontes voltaram a ter saúde, aquelas águas alimentando toda aquela região.
E Eliseu e Geazi está falando para o rei: olha, Eliseu também, ele abençoou uma família generosa, uma família hospitaleira, uma família piedosa. Fizeram até um quartinho para ele. E certo dia, Eliseu profetizou que aquela mulher seria mãe, e ela foi. E Eliseu, certo dia, voltou para aquela casa porque o menino havia morrido, e ele ressuscitou o menino. E quando ele está falando a respeito da ressuscitação desse menino, que chamou muita atenção do rei, quem aparece? A mulher. Depois de 7 anos retorna. E quando esta mulher está entrando na presença do rei, Geazi diz: meu rei, eis aí a mulher. Eu estou falando do menino que ressuscitou, é aquele menino ali. Como que Deus faz, irmãos? Na hora certa. Aquela mulher chegou no momento certo, na hora certa. E olha o que o rei fez. Continuando a leitura para nós encerrarmos. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. O rei perguntou: mulher, é você mesmo? A mulher disse: nem sou. Foi você que recebeu o milagre do profeta de ser mãe? Sim. E esse menino é realmente o menino que foi prometido? Sim. Ele morreu, ressuscitou como profeta. Ressuscitou. O rei ficou abismado, alegre, com o coração agora afoito, dizendo: Eliseu é um homem de Deus mesmo. E o que tu queres? Olha, eu quero minhas terras, eu quero a minha casa. Eu saí 7 anos, agora eu retornei e eu quero. Isso não é problema. A Bíblia diz que o rei enviou um oficial e restituiu àquela mulher a sua casa, restituiu àquela mulher as suas terras. E nesse período de 7 anos, se aquela terra produziu, seria devolvido para ela. Meu amado irmão, família que nos ouve, a intervenção de Deus, a intervenção divina, ela é real, ela foi real, ela é real e ela sempre será real nas nossas vidas. Deus tem o prazer de fazer milagres em nossa família, em nossas vidas. Deus tem o maior interesse em nos abençoar. A pergunta que eu vos faço é: você, eu, nós, a nossa família faz por merecer? A nossa vida é uma vida piedosa? A nossa vida é uma vida de generosidade, de hospitalidade? A nossa vida é uma vida de contentamento? A nossa vida é uma vida de confiança? A nossa vida é uma vida de não desespero na hora da tragédia, na hora da adversidade? Porque todas essas características que esta família apresentou aqui, que o escritor escreveu, não foi por acaso, foi para ensinamento nosso. Essa família experimentou várias intervenções de Deus, vários milagres de Deus, e eu não tenho outro caminho a seguir e a dizer que as características dessa família foram um dos motivos para que Deus fizesse esse milagre na vida desta família. Seguimos esses conselhos, lutemos para praticar esta vida piedosa, a viver assim, e com certeza iremos sempre gozar dos milagres de Deus e das intervenções de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a viver uma vida semelhante a essa e termos a alegria de vivenciar milagres de Deus. Glória a Deus! Que ensinamentos maravilhosos recebemos aqui nesta noite, e que você e sua família possam experimentar uma vida de milagres. E basta que façamos também a nossa parte, né? É importante que Deus, ele está pronto, ele é poderoso e pode todas as coisas, mas também nós temos a nossa responsabilidade, não só de viver esta vida, mas também de procurar a solução para os nossos problemas no lugar certo. Observe, né? Eu estava aqui pensando que sempre que ela teve um problema, uma tragédia, é sempre um homem de Deus, ela vai sempre na fonte correta. Então, se há algum problema, se há alguma necessidade extrema na sua família, busque a Deus,
busque a sua igreja, o seu pastor, vá no lugar certo e o Senhor com certeza tem um milagre para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe e que a partir de agora você, eu, nós possamos viver este estilo de vida ainda mais intensivamente, diariamente, para que o Senhor se agrade de nós. Então nós agradecemos a você que ficou até agora conectado conosco neste programa, a Bíblia Família, programa da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba, dirigida pelo nosso querido pastor Djalma Silva e sua muito digna esposa, irmã Givanete Andrade. Queremos aqui mandar um abraço para eles e agradecer, né? Mandar um forte abraço para a nossa liderança. Isso, que são bênçãos para nossas vidas, nos proporcionam este momento de grande aprendizado. Então, continue conectado conosco. Toda terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus é transmitido ao vivo aqui no canal. Quinta-feira, 3 horas da tarde, ciclo de oração online. Uma bênção, Deus tem usado as irmãs na sua palavra, na intercessão. Então você se conecta aí conosco. A programação do domingo à noite, culto de adoração ao Senhor. Essas são as programações ao vivo. Tem este programa Bíblia Família, o Culto Kids. Se você ativar lá o sininho, toda vez que essa programação for lá, você já vai ser avisado. Continue compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Gratos ao Senhor por esta noite, por essa programação. Vamos orar. Esperamos você no próximo programa, em nome de Jesus. Oremos juntos, nosso Deus. Sim. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Sim. Gratos, ó Deus, por tua palavra, sim. Pelo ensinamento. Teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo sempre para melhorarmos a nossa conduta de vida, o nosso estilo de vida. E queremos sim, ó Deus, gozar dos milagres que o Senhor tem para a nossa família, para a nossa casa. As suas intervenções, ó Deus. Clamamos por ela. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vai ao alcance a esta família que nos assistiu. Estenda suas mãos poderosas e milagrosas, Senhor. Agradecidos, ó Deus, por tudo, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, a Bíblia e a Família.